Bem, vamos bater um papinho sobre Ho'oponopono. Ho'oponopono é uma técnica muito simples, muito prática, de se implementar, certo? São basicamente 4 frasezinhas básicas que a gente fala, né? Por favor, me desculpe, me perdoe, eu te amo, sou grato. Não tem ordem, você pode repetir apenas uma das frases, você pode repetir quantas vezes quiser. Então, essa operacionalização do Ho'oponopono é muito simples, muito interessante. Os resultados são muito bons também. Os resultados são muito bons. Mas tem um detalhe. Tem um problema. A mente, né? Nossa mente, o nosso ego, ele tem uma dificuldade muito, muito grande de trabalhar com o Ho'oponopono. Por quê? Por quê? Porque esse entendimento do Ho'oponopono, ele é realmente um pouco complexo. Ele exige uma mudança de pensamento. É claro, você pode fazer o Ho'oponopono sem mudar o seu pensamento, sem mudar a sua perspectiva de vida. Não tem problema. Só que você vai fazer o Ho'oponopono por uma semana ou 2 e talvez não atinja os resultados que você gostaria, não atinja os objetivos que você estabeleceu para a técnica, né? Então o que vai acontecer? Você desanima. Você desanima, você desiste, você troca de técnica, você inventa 1001 desculpas e não vai adiante. Então acaba que não há o tempo necessário, não há o tempo suficiente para a técnica se manifestar corretamente. E sem o entendimento dela, eu diria que boa parte da técnica se perde. Boa parte da técnica acaba sendo relevada, certo? Porque implica em se fazer a técnica e se entender o que você está fazendo. O EFT é diferente. O EFT você não precisa entender, né? A emoção, aquela energia emocional, ela é purificada com as técnicas do EFT, tranquilamente. Mas no Ho'oponopono, que atua no mental da gente, implica que você vai ter que entender um pouquinho. Vai ter que abrir um pouquinho a sua mente e vai ter que inserir essa perspectiva diferente dentro, certo? No limite, o Limite Zero, que é um dos melhores livros que fala de Ho'oponopono, né? Vale a pena ser lido, é literatura assim básica do Ho'oponopono. A gente vê esses detalhes, a gente vê um pouquinho mais a fundo esses detalhes. Mas se você não está com vontade de ler o livro, não está com vontade de paciência para ler tudo aquilo, tem muita historinha no meio, né? Tem muita abobrinha envolvida, faz parte, tem que deixar o livro mais volumoso, né? Justificar também alguma coisa, né? Precisa de alguns exemplos também, não vamos ser tão ácidos assim. Mas um detalhe muito importante, então, que a gente pode sintetizar no Ho'oponopono, que é aquela questão que não é lá fora que as coisas acontecem. Não é ao seu redor, não é com as pessoas, não, é tudo dentro da gente. E essa compreensão e consequente aceitação são um dos principais entraves e um dos principais empecilhos para o Ho'oponopono. Por quê? Uma pessoa chega para mim e diz que eu não aguento mais meu relacionamento, eu não aguento mais meu esposo ou minha esposa. Eu gosto muito dele, nós temos muitos pontos em comuns, mas eu não aguento mais isso, não dá. Ele tem manias que ele não muda, ele tem coisas que ele não altera, e eu não aguento mais isso, não consigo conviver com isso. Tem até um videozinho aí que eu fiz esses tempos e eu coloquei um exemplo, né, de um casal lá, e a moça chegava para o namorado, pro companheiro, e dizia: escolhe onde a gente vai hoje, escolhe o que a gente quer fazer, vamos sair, então pode escolher. Aí o rapaz elencava um lugar, ela disse: não, esse não. Elencava outro: não, esse não. Vamos naquele lugar. Não, lá não tem. A cada sugestão dele, ela colocava um empecilho ou uma negativa.
Aí ele acabava desistindo, então ele dizia depois de algum tempo, então tu que decide onde nós vamos ir. E o que ela fazia? Você não tem opinião própria. Você não sabe decidir nada na vida. Tua vida sempre foi isso. Quer dizer, ela acusava ele de realmente não tomar uma decisão, não ser firme, né, nas suas proposições. Ela não estava vendo o que ela estava fazendo, né? Ela não estava vendo. Não era ele que era indeciso, era ela que era indecisa. Era ela que não conseguia ouvir. Mas ela projetava no namorado, naquela pessoa que estava convivendo com os problemas. Uma outra pessoa me chega e diz: eu não aguento mais conviver naquela empresa, não quero mais esse trabalho. Não consigo, esse trabalho não me serve. Eu me sinto irritada lá dentro, eu me sinto presa, eu me sinto tolhida nas minhas ações, e as pessoas não são fáceis de conviver, nunca ninguém está satisfeito. Tudo isso que a pessoa me fala, nada disso está lá fora. Nada disso são os outros. É tudo ela. É ela que está com raiva. É ela que está se tolhendo. É ela que está se impedindo de crescer. É ela que está se impedindo de se relacionar. Então, tudo isso está dentro da gente. E aí, quando ela chega no terapeuta, e o terapeuta aponta isso para ela até pensa, até pondera, mas daqui a pouco, não está batendo isso, Luiz Felipe, não está funcionando, não estou entendendo isso. Como é que tu pode me dizer que sou eu? Tá claro que a fulana, a Beltrana, que ficam me aporreando o dia todo, que ficam implicando comigo, que ficam solapando as minhas coisas. É claro que são elas. Então, este é o principal impedimento que a gente encontra no Ho Oponopono. Entender que essas coisas estão dentro da gente. E quem vai querer entender que está dentro de si a raiva, a falta de motivação, a indecisão, a incapacidade de ouvir o outro? Quem vai querer entender isso, né? Só que se você não entender isso, e não trabalhar isso em você mesmo, você vai trocar de namorado como a moça trocava de namorado e irá sempre a mesma acusação. Você é indeciso, você não sabe escolher, você não se impõe, você não... né? E você vai trocar de empresa e as pessoas vão continuar te causando incômodo, vão continuar te causando problema. Você vai trocar de família e vai ter os mesmos problemas. Ou seja, em todas as áreas da nossa vida, se você não olhar para dentro e reconhecer dentro de si mesmo todas essas dificuldades, na verdade, todas essas oportunidades de mudar e de crescer, não vai adiantar. Você vai passar a vida inteira trocando de lugar, trocando de empresa, trocando de parceiro, trocando de parceira, e nunca vai ser suficiente, nunca vai ser bom. Sempre vai ter um problema. Com um vai ser uma coisa, com o outro vai ser outro problema, mas vai ser sempre alguma coisa. Vai estar sempre lá fora, né? Vai estar sempre sendo visto em outro. Então, o Ho Oponopono nos pede essa chance. É uma chance, é uma oportunidade. De quê? De olhar para a gente mesmo. De admitir essas coisas, por um momento, admitir essas coisas dentro de nós mesmos. E, a partir daí, a gente começar a alterar algumas coisas. E aí entram as 4 palavrinhas, as 4 frases. Me desculpe, me perdoe, eu te amo, sou grato. Porque aí, aliado com esse entendimento, entram as palavras em ação e a coisa funciona. Muita gente no Ho Oponopono leva muito a sério aquela questão de fazer o pedido para a divindade, ou de fazer o pedido para o eu interior que vai levar para a divindade. É apenas uma faceta do processo. É apenas uma faceta. Também não vai adiantar muito. Ficar só pedindo, não vai adiantar. É preciso que haja um entendimento. A ferramenta ela é um pouquinho mais divertida do que outras tantas. Porque ela instiga a nossa mente.
são oportunidades, não são problemas. A raiva, o rancor, o ódio, o tédio, a desmotivação, a indecisão, o excesso de autoridade, são oportunidades de coisas que estão dentro da gente que nós não estamos vendo, nós não estamos observando. E nós vamos nos questionar, por que nós não queremos olhar? Por que é tão difícil olhar para dentro da gente mesmo e ver e observar essas coisas? Por que será? Né? Todos nós temos. Todos nós temos. Não é exclusividade de ninguém. Não é só você que fica irritado, não é só você que fica entediado, não é você que fica indeciso. Não, todos nós temos um pouco disso. Agora, quantos de nós trabalham essas questões como oportunidades para crescimento, para melhoria nossa? Porque na hora que nós melhoramos, na hora que nós purificamos isso dentro da gente mesmo, aquelas coisas que estão no ambiente externo, que a gente vê com tanta ênfase, né, com tanta força, somem, desaparecem, porque já não há mais eco dentro da gente. Mas é uma jornada complicada. Né? Complicada não? É uma jornada divertida. Uma jornada divertida. Eu sempre digo que se for fácil, se for muito simples, não tem graça. Por que uma consciência vai se envolver com uma coisa muito simples que ela resolve com facilidade? Então a situação tem que ter uma certa complexidade e tem que estar embutido um certo divertimento para que realmente valha a pena para a consciência. Ok, pessoal? Então era isso de Ho'oponopono por hoje.